Compre já o seu. Trator Solo Testanos, com a mais completa loja de peças agrícolas da região. Os anos nos fizeram acreditar que havia necessidade em rolamentos, retentores e engrenagens industriais, aliado ao atendimento que você merece, na hora que você precisa. Olá, boa tarde. Sai hoje o resultado da licitação para a coleta de lixo em Ponta Grossa. O contrato de emergência com a empresa que atualmente faz o serviço vence na sexta-feira e não pode ser prorrogado. A discussão sobre o assunto durou todo o ano passado, quando a licitação chegou a ser aberta e depois o processo foi cancelado. Outro projeto foi elaborado e acabou sendo vetado pelo prefeito. E para votar a terceira versão do projeto, os vereadores precisaram realizar... Estão criticando os soldados americanos e britânicos por não darem um mínimo de segurança para a população em geral. Discussões jurídicas ou morais à parte, a euforia da libertação do primeiro momento se transforma rapidamente no terror do descontrole social que se segue. Onde esse descalabro chegou à raspa do fundo do poço foi nos hospitais. Os locais públicos mais vitais, mais importantes no momento em que sobram feridos no Iraque, também foram vítimas da turba que domina Bagdá bem mais que os americanos. Doentes e feridos estão do lado de fora. As enfermarias vazias. Os feridos misturam a dor do que sentem com o terror de não saber o que pode acontecer. Parentes de pessoas feridas estão improvisando a segurança dos hospitais, embora já seja tarde para vários deles, onde não existe quase nada ainda a ser roubado. Esse iraquiano diz: qualquer ser humano que tenha consciência, orgulho e religião não deve roubar esse tipo de propriedade. Esse capitão americano diz: hoje conseguimos dar segurança para o prédio da Cruz Vermelha, da ONU, de alguns hospitais, e que essas coisas acontecem no período de transição. Os Marines em Bagdá estavam dizendo hoje que a missão deles mudou. Vão tentar agora restabelecer um pouco de ordem. William Vac, não é isso que eles já deviam ter começado a fazer há muito tempo? Olha, os generais, Ana, que estavam criticando o Pentágono no começo, ali, durante aqueles primeiros momentos da guerra, tinham razão num ponto. Os americanos, de fato, têm muito pouca gente para policiar as cidades e, ao mesmo tempo, evitar as questões graves, estratégicas que estão surgindo no norte do país. E vem dessa falta de efetivos os dois grandes problemas políticos que eles estão enfrentando agora, os conquistadores do Iraque. O primeiro é criar algum tipo de estabilidade nas cidades. A gente viu pela matéria do show a situação que está em Bagdá. E o segundo é evitar que esse rápido avanço dos curdos acabe causando uma convulsão em toda a região. Pois é, a gente até entende, William. Agora, quem é que tem, então, que policiar Bagdá, policiar o Iraque? A questão de lei e ordem no Iraque é muito mais do que uma questão de polícia. Qual vai ser a ordem política desse país? Como é que vai ser o Iraque? E mesmo com muita polícia, muito exército na rua, enquanto não houver resposta para essas duas questões, não vai ter estabilidade. O buraco deveria levar aos porões de uma das piores ditaduras contemporâneas. Habitantes de Bagdá acham que ainda haveria prisioneiros nas câmaras de tortura do QG da temida Mukhabarat, a polícia secreta e política de Saddam Hussein. Apagar as marcas mais visíveis de uma ditadura é fácil, basta destruir os ícones. Mas as cicatrizes têm consequências muito profundas e o caos e saques nada tem a ver com a raiva popular. São simplesmente um sinal de que até agora os conquistadores do Iraque nada têm para oferecer em troca do regime de Saddam. Os americanos começaram a distribuir hoje baralhos com as 55 figuras mais procuradas do regime derrubado. Julgar que apenas os mais famosos tenham sido responsáveis por 35 anos de ditadura pode ser um erro perigoso. Tão perigoso quanto a volta de milhares de prisioneiros e ex-integrantes das Forças Armadas para a vida civil. Aos jovens soldados que escaparam da morte, com apenas a roupa do corpo, o Iraque nada tem a oferecer, além de incerteza, caos e confusão. William, a intenção dos americanos, ou pelo menos a intenção declarada, era levar a democracia ao Iraque. Quando é que isso começa a acontecer? Ana, julgar pela experiência recente da Europa do Sul e do Leste, a passagem para a democracia leva muito mais do que uma geração. E isso, olha, não interessa quantos recursos ou quais sejam as intenções dos americanos no Iraque. Basta a gente olhar para nós mesmos, para a gente olhar para o Brasil, para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai. Nós levamos tanto tempo para passar dos efeitos de uma ditadura e olha, a gente nem enfrentou o caos e a destruição que o Iraque está vendo hoje. É verdade. Mas então, o que você acha? Quando é que começa a missão civilizatória dos americanos?
nós estamos vendo, acho que hora a hora, como foi fácil para eles ganhar essa guerra e como está sendo tão difícil conquistar a paz. É verdade. Obrigada, então, William. O destino de Saddam Hussein ainda é incerto. Nas conversas captadas no Iraque pelo Serviço Americano de Inteligência, sugerem que ele possa estar morto. Saddam talvez nunca seja encontrado, nem vivo nem morto, mas o que a Casa Branca quer mesmo é descobrir onde estão os bilhões de dólares acumulados pelo ditador em mais de 2 décadas no poder. A reportagem que você vai ver agora é de Heloísa Vilela. Ele já foi um dos ditadores mais temidos do mundo e também um dos mais ricos. O poder, Saddam Hussein perdeu. Mas o paradeiro da fortuna dele ainda é um mistério. O iate de Saddam, quando foi construído, era o maior do mundo. Durante a guerra foi destroçado, mas é só uma pequena parte da riqueza que ele teria acumulado nas últimas 3 décadas. Antes da guerra, o governo americano congelou mais de $1 bilhão do Iraque que estavam depositados nos Estados Unidos. Bancos europeus congelaram outro bilhão, dinheiro de contas do governo e de empresas iraquianas. Mas é pouco comparado com o volume que Saddam Hussein teria faturado cobrando propina nas exportações de petróleo. Hoje as tropas americanas bombardearam a casa de Bassam Ibrahim Hassan, meio-irmão de Saddam Hussein e ex-diretor do Serviço de Inteligência do Iraque. Ele teria montado o esquema de lavagem de dinheiro do regime. A riqueza de Saddam estaria depositada em bancos do mundo inteiro, da América Latina à Ásia. Pelas contas americanas, seriam mais de 6 bilhões de dólares. Em 2000, a revista Forbes listou Saddam entre os mais ricos do mundo, com 7 bilhões de dólares. No mês passado, segundo a revista, ele só tinha 2 bilhões. Teria gastado boa parte do dinheiro construindo palácios no deserto, os primeiros símbolos de riqueza invadidos pelas tropas anglo-americanas e saqueados pelo povo do Iraque. E a única figura visível do antigo regime de Bagdá se despediu hoje do país que invadiu e ocupou o Iraque. Mohammed al-Duri, embaixador iraquiano na ONU, chorou de emoção ao falar sobre o seu país e declarou o seu amor por Nova York. Al-Duri embarcou para Paris, deixando para trás o posto na ONU. Ele disse que não poderia representar o Iraque, estando o seu país sob ocupação. Na saída, disse amar Nova York. Numa entrevista à rede de TV Al Arabiya, Mohammed al-Duri chorou ao falar sobre o drama dos iraquianos. E veja a seguir, fome de leão. 900 mil declarações do ano passado ainda estão retidas na Receita Federal. Peugeot 206. Todo mundo quer ter um. Antes da megalópolis era a cidade. Antes da cidade era a vila. Antes da vila era a igreja. Antes da igreja era a tribo. Antes da tribo era o passado.
Curitiba, do passado distante ao futuro próximo. Uma pesquisa como nunca foi feita. Uma história que só a Gazeta do Povo poderia contar. Curitiba, 310 anos. A história que nunca foi contada. Em 5 suplementos grátis para você. Todo domingo, na sua Gazeta do Povo. Daqui a pouco, no programa do Jô, a cantora Taryn Spillman, que está com um show que é um tributo a Billie Holiday. Também uma modelo profissional, que é surda e que tem uma história de vida realmente impressionante, que é a Brenda Costa. E com um paraquedista que pula de tudo quanto é lugar, mesmo quando é proibido, o Gui Pádua. É daqui a pouco, no programa do Jô. As regras da Receita Federal são bem curiosas. Você, contribuinte, tem no máximo 6 meses para pagar o imposto de renda devido. Mas ela, Receita, tem até 5 anos para restituir o que você pagou a mais à União. 900 mil declarações de renda do ano passado ainda não foram liberadas. E quase 40% delas são de gente que tem direito à devolução de imposto. Veja na reportagem de Carla Modena. Um ano depois e nada. O jornalista Pedro Pontes continua esperando a restituição do imposto de renda declarado no ano passado. Ele nunca tinha caído na malha fina. Pedro diz que fez tudo como nos outros anos e não sabe o que está errado. Eu fiquei 2 horas na Receita Federal e quando fui atendido por um funcionário da Receita, ele disse que não poderia me prestar nenhuma informação porque minha declaração estava na base de dados da Receita Federal. Como Pedro, cerca de 900 mil contribuintes ainda estão na malha fina da Receita Federal por causa da última declaração de renda. Deste total, 343 mil têm imposto a restituir. Segundo a Receita Federal, o problema mais frequente são informações erradas prestadas pelo empregador. Neste caso, a Receita chama a empresa para se explicar e libera a declaração. O governo tem um prazo legal de 5 anos para fazer a restituição. Ainda há 1.004 contribuintes com devolução do ano de 98 a receber, mas 8.537 continuam na malha fina de 99, 29.295 em 2000 e 124.972 em 2001. Este advogado tributarista explica que o contribuinte não pode fazer nada. Ele deve ficar atento, mas ele vai ser notificado para apresentar esclarecimentos no momento oportuno, né? Mas se ele tiver feito coisa errada, sim. Se não, tranquilo, é só esperar o processamento. Infelizmente, tem que demorar porque a Receita não tem um aparelhamento completo para processar rapidamente as declarações que estão na malha fina. Os esportes radicais têm praia nova neste fim de semana. É a do Leme, no Rio de Janeiro, que está recebendo a etapa latino-americana dos X Games, palco ideal para o brilho de alguns superatletas brasileiros. A reportagem é de Carlos Gil. Também nos X Games, atleta brasileiro é produto de exportação. Algo comum no futebol, onde sair do país é sinal de reconhecimento profissional e independência financeira. Mas ao contrário do futebol, em que os craques brasileiros estão espalhados por toda a Europa, nos esportes radicais, o Eldorado tem um endereço fixo: Califórnia, Estados Unidos. Realmente a Califórnia ali é o berço onde começou muitas coisas, é o mercado amadurecido, é um imã, né? A galera toda tá lá. Mãe brasileira, pai americano. Bob Burnquist é um dos maiores skatistas do mundo. Compete pelo Brasil. Vive nos Estados Unidos. Para lá, também foram o campeão e o vice-campeão dos X Games latinos do ano passado, os paulistas Lincoln Ueda e Sandro Dias. No exterior, a patinadora Fabiola da Silva virou mais do que ídolo. Virou marca registrada. São fatores assim, uma bonequinha, um videogame, são trabalhos que motivam a gente para sempre tá continuando fazendo o que gosta e sempre para melhor. A Califórnia é o destino natural para os esportes radicais, mas pelo menos nesse fim de semana, a Califórnia é aqui. A Globo transmite os X Games ao vivo no domingo a partir das 9h30 da manhã no Esporte Espetacular. E veja a seguir, moda e atitude. Estilistas criam camisetas para celebrar a paz. Leia amanhã na Gazeta do Povo.
Ministério da Saúde diz no Paraná que é hora de alertar sobre os riscos das bebidas alcoólicas. Fim da guerra melhora o cenário econômico do Brasil. Acompanhe a variação do dólar e de outros investimentos. Curitiba e Paraná têm jogos domingo pelo Brasileirão. Saiba como os dois times se preparam para vencer. Casas de bingos fecham e funcionários fazem protesto. Os argumentos contra e a favor estão colocados para debate. Amanhã na Gazeta do Povo. Transmitir conhecimentos e preservar o patrimônio histórico são objetivos sempre presentes nos projetos da Fundação Roberto Marinho. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor foi restaurado, sua iluminação renovada, elevadores e escadas rolantes instalados com o apoio da Gerdau e do Banco Real. Centros históricos de cidades como Rio, Curitiba, Recife, Fortaleza também foram revitalizados pelo projeto Cores da Cidade. E na TV, a Fundação Roberto Marinho e a Rede Globo levam ao ar há mais de 10 anos os programas Globo Ecologia e Globo Ciência, que aproximam ciência e ecologia do cotidiano das pessoas. Por trás de tudo isso, existe uma ideia muito forte. Fundação Roberto Marinho, 25 anos. Gran-Par é produzido com legítimo malte envelhecido, como todo bom whisky. Seus ingredientes são altamente selecionados, como todo bom whisky. E como todo bom whisky, Gran-Par é dourado. Sua embalagem é nobre e muito elegante. Agora, tem uma coisa que Gran-Par tem que todo bom whisky não tem: o preço. Gran-Par, perfeito para você. Neste domingo maior, Máquina Mortífera 3. Mel Gibson, Danny Glover. Eles têm intimidade com o perigo. E vão jogar pesado contra uma quadrilha de traficantes de armas. Máquina Mortífera 3, com Joe Pesci e René Russo, neste domingo, em Domingo Maior. Estudantes mexicanos fizeram um protesto inusitado contra a guerra no Iraque. A manifestação pacifista aconteceu em frente à embaixada americana, no melhor estilo faça amor, não faça a guerra. E no Brasil, a mensagem anti-guerra vem estampada nas camisetas, cheias de estilo, como mostra Maureen Mota. Uma camiseta básica é tudo de bom. Mas e se não fosse roupa? Seria uma folha em branco pedindo criação. É uma peça de roupa que é um campo aberto para você colocar ideias. E a camiseta pode, onde tu for, pode levar ela. Pode levar a tua mensagem de paz. A camiseta é uma forma de poesia. É, mas nem sempre foi assim. Na Primeira Guerra Mundial, ela foi ao campo de batalha como parte do uniforme dos soldados europeus. Abalou. Era ainda desconhecida pelos americanos. E, impressionados, levaram a confortável novidade para casa. Na década de 50, ela viraria sinônimo de juventude graças aos gatos rebeldes da vez, James Dean e Marlon Brando. Elas são a cara dos jovens, mas vestem todo mundo. Outdoor ambulante, em tempos de guerra, frases de paz são o hit, mas não são novas. Com mais de 100 anos de existência, a camiseta sempre teve um papel fundamental: a atitude. Mais perto do coração, ela também pode se encher de poesia. Essa é a tradução do trabalho de um brasileiro que cria camisetas para lojas descoladas de Nova York. Regis transformou a t-shirt em obra de arte hype para vestir. É aquela história, não precisa falar em guerra, né? Pois é, nessa história de camiseta a gente convidou alguns estilistas para customizarem umas camisetas. Me chamou atenção esse cartaz. Achei bem pop, assim, a linguagem que eles trabalharam aqui, né? Então resolvi fazer uma brincadeira, vamos ver o que sai aqui agora. Beleza. Tá. Eu vou escrever, entendeu, Make Love Not War em camiseta, que eu acho que hoje em dia não tem mais nada a ver isso, assim. Você pode criar uma maneira mais tua de dizer, assim, eu acho
Acho legal não dar tudo de mão beijada para quem tá vendo, assim, também. Isso é importante que a pessoa, sei lá, que analise um pouco, assim, pense um pouquinho, assim, o que você quer dizer. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi Jesus Cristo chorando. Eu procurei uma imagem do Jesus que fosse bem serena, que transmitisse paz, e aí eu acrescentei essa lágrima. Essa imagem, assim, é mais forte do que se eu colocasse assim, não a guerra. Eu até coloquei no War, porque ela é uma linguagem internacional e para mostrar o que eu estou dizendo com a foto do Jesus Cristo. Essa é a minha ideia pela paz. Vista a paz. O Jornal da Globo está terminando. Nas manchetes dos jornais deste sábado, Bagdá mergulha no caos e saques paralisam até os hospitais. A gente volta na segunda-feira. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e até lá. Rede Paranaense de Comunicação. Agora o programa do Jô. Depois, Psicose 4. A revelação no Intercine. Jornal da Globo. Oferecimento Grampar. Tudo que um bom uísque deve ter, menos o preço. Este sábado, 15 para